Natércia, como você expôs aqui, eu acho que a obesidade ela está num avanço crescente no sentido de evolução. Por quê? Em função da epidemia, né, da obesidade, se faz necessário trazer outros estudos, né? Se faz necessário se estudar mais, entender e trazer estratégias realmente que sejam sustentáveis e duradouras. Natércia, a forma que você expôs aqui, eu entendo que nós estamos num avanço do tratamento da obesidade, principalmente em função da epidemia que a gente está vivendo, né? E eu vejo isso de uma forma muito interessante, que é científica, humanizada e integrativa, né? E quando a gente fala dessa questão integrativa, é muito importante e de fundamental importância, quando a gente fala da obesidade e sobrepeso, dessa transdisciplinaridade, né? Que é, na verdade, o envolvimento de vários profissionais que se conversam entre si em relação àquele paciente. E isso, cada vez mais, deve acontecer, né? Então, esse avanço entre essa conexão, né, para discutir sobre o paciente é uma crescente. E isso é o futuro agora, é presente, desculpa, e é o futuro. Né? A gente falou muito dessas variadas intervenções, né? O uso de medicamento, quando necessário, o médico tem que estar junto. A questão do plano alimentar, a questão, né, de fazer essa sinergia suplemento e alimento na visão do nutricionista. Tem a psicóloga junto, né? Então, passeia por variadas áreas, porque realmente é uma doença crônica, progressista, recidivante, né? Que realmente é muito complexa. A gente fala de obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, bastante complexa quando a gente pensa nas doenças, né, que eu falei no início da nossa conversa. E realmente é assustador, né? Então, assim, as políticas públicas que a gente tem, principalmente no Brasil, não atendem à demanda, né? E é isso, eu acho que é muito bom, foi muito bom estar aqui com você, mas antes de tudo isso, eu até vou ler, né, porque eu acho que é muito importante a evolução, a linha do tempo da obesidade no Brasil. Lá no início, eu falei sobre a obesidade mundial, mas eu até vou ler, porque é bem importante vocês entenderem como que está essa crescente, né? Então, para não perder nada, eu vou ler aqui, tá bom? Desde 1970. Declínio da desnutrição no Brasil, com aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade. Naquela época, obesidade era 8%. Em 1980, houve a transição nutricional de alimentos in natura por alimentos ultraprocessados. Em 2009, a obesidade representava 16%. Em 2019, representou 27%. Na pandemia, 52% dos brasileiros engordaram numa média de 5,6 quilos. Em 2030, 17% da população adulta do mundo vão viver com obesidade, que equivale a 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E é interessante a gente falar, né, para complementar, que a gente tem os dados da World Obesity Federation, né, que ela faz, na verdade, uma previsão, ela vai até além. Ela faz uma previsão, que você falou daí, das prevalências que a gente já tem documentadas ao longo dos anos. Mas ela faz uma previsão para 2030, e segundo a previsão que é feita, baseada em dados estatísticos, desse crescimento da prevalência da obesidade, no Brasil nós teremos aproximadamente 29,7% de pessoas que vivem com obesidade no Brasil. Isso é quase 1/3 da população brasileira. É muita gente. E eu estou falando de obesidade, eu nem estou falando de sobrepeso. Porque se você pega o último Vigitel, já dá para ver que no Brasil, hoje, né, 2023, nós já temos mais de 50% da população com sobrepeso. Isso se você considerar a população toda, somando homens, mulheres, em várias capitais brasileiras.
Então, veja como que a prevalência é muito grande. Lembrando que a obesidade é o caminho para... lembrando que o sobrepeso é o caminho para a obesidade. Sem dúvida. Então, isso é um problema. Se você tem mais da metade da população com sobrepeso, significa que essas pessoas chegarão até a obesidade. Exato, né? O excesso de peso sempre é maior do que a obesidade, mas Sim. ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Infelizmente, porque se a gente tivesse políticas públicas, se a gente não vivesse num ambiente obesogênico, onde a oferta de alimentos ultraprocessados ultrapassa muito a oferta de alimentos in natura, se a gente tivesse estratégias mais eficazes, isso não aconteceria. Mas não é o que a gente está vendo, né? Tem um outro dado que eu acho bastante interessante para a gente falar aqui. Aproximadamente 25% das doenças crônicas não transmissíveis poderiam ser evitadas em função da redução do IMC. Então, assim, 25% das doenças crônicas poderiam ser evitadas se a gente diminuísse o peso no Brasil. Exatamente. E existe toda uma discussão, né? Que peso não é um indicador melhor. Gente, peso é um indicador também. Ele não é o único, a gente tem que olhar percentual de gordura, mas peso também é um indicador. Tirando pessoas que são atletas e têm uma massa muscular muito alta, peso é um indicador, sim, né? E isso é um problema. A síndrome metabólica, ela mais que dobrou de 2000 a 2014. Em 2000, representava 17%, né, das pessoas que tinham síndrome metabólica. Em 2014, foi para 38%. Foi mais que dobrou. Sim. Isso é muito, muito alarmante assim também, né? Bastante complexo. Então, por isso que a gente está aqui, né, contribuindo, né, com todas as nutricionistas do Brasil, trazendo a informação, né, desses dados, principalmente, e do tudo que a Ana Tércia falou, desse novo avanço do cuidado da obesidade, né, para facilitar a vida de quem trabalha no dia a dia com a obesidade. Isso é muito importante. A Galena sempre teve um cunho muito informativo, né, para realmente a gente levar para os 4 cantos do Brasil e até do mundo, né, essa questão da longevidade, mas a longevidade realmente saudável, a longevidade que faz sentido para a vida, né? Não adianta a gente ser longevo, mas a gente não ter qualidade de vida. Então, uma das doenças mais impactantes na longevidade é a obesidade. Então, é a busca, né, do tratamento dessas formas que a gente falou aqui, de variadas intervenções. E a Ana Tércia fala muito, né, que não existe mágica, né? Existe realmente a colaboração tanto do profissional quanto do paciente, não é isso, Ana Tércia? Exatamente. E uma abordagem detalhada, bem planejada, de longo prazo, é isso que vai dar certo. Entendendo a que eu falei lá, né, um pouquinho atrás, pensando nessa questão comportamental, né, que é bastante importante também. Bom, a obesidade passa por muitas etapas, assim, né, Ana Tércia. E realmente, eu acho que o trabalho que a nutrição faz é muito bonito, né, porque tem as bases, os pilares da nutrição nessa visão. Existem outros pilares que também faz sentido, né, outras visões. E a Ana Tércia deixa claro aqui para a gente que a ideia é mudar o estímulo. Ao mesmo tempo que a gente fala do aumento da expectativa de vida, a gente fala do aumento da obesidade e sobrepeso. Ana Tércia, eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é a sua mensagem aqui agora para que a gente está finalizando? Uau, falar uma mensagem é difícil, mas eu acho que se eu pudesse escolher, uma mensagem que eu falaria é o seguinte: não tenham preconceito contra o tratamento da obesidade. Porque a obesidade, ela é sim uma condição crônica, ela vai gerar uma série de comorbidades e é muito importante a gente não ter preconceito contra a pessoa que vive com obesidade e também contra o tratamento da obesidade. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem. Vamos abrir a cabeça para o tratamento. O tratamento da obesidade ele precisa ser transdisciplinar. A gente precisa de várias estratégias.
É uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras, é que não é uma coisa ou outra. É fazer dieta ou exercício, tomar remédio ou fazer dieta, usar suplemento ou o alimento. Não, gente, é tudo junto. Tudo que a gente puder usar de estratégias para tratar a obesidade é bem-vindo. A gente precisa reduzir esses impactos na saúde e na longevidade das pessoas que vivem com obesidade. A nossa visão tem que ser melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, você que é nutricionista, use todas as estratégias que você puder. Claro, de forma organizada, como a gente está sugerindo aqui, por fases, né? Mas use. Não é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente precisa dar as mãos e trabalhar em conjunto, com todas as estratégias possíveis. Só assim a gente vai diminuir, inclusive, os preconceitos contra o indivíduo que vive com obesidade, diminuindo o estigma e fazendo um tratamento mais humanizado, que esse é o nosso objetivo principal. Natércia, muito obrigada por você estar aqui hoje. Foi uma entrevista muito leve, saudável. Gostei de ouvir você falar, né? Gostoso, a gente ficou aqui há algum tempo entendendo e você compartilhando conosco o seu conhecimento. Que, na verdade, você e Galena se conectam muito, né? A gente tem como missão, como propósito, a mesma conexão, os mesmos valores, né? Então, você hoje está aqui conosco porque nós compartilhamos, né, valores, né, os mesmos valores. Então, isso é de extrema importância para a gente, porque a Galena leva assim, é uma empresa extremamente séria, você tem um conteúdo científico muito grande e nós, do outro lado, buscamos produtos do outro lado do mundo para fazer sentido, para a gente conseguir realmente ajudar as pessoas que nos estão ouvindo, tanto os nossos clientes, quanto os nossos nutricionistas, como os outros prescritores que atuam na obesidade. Muito obrigada por estar aqui presente hoje.